Vamos falar da falácia da restrição semioculta. O que ela diz? Numa restrição semioculta, as palavras em si mesmas expressam uma afirmação restrita, mas a ênfase e a formulação são tais que as restrições são atenuadas. Embora os limites estejam estabelecidos, a audiência mal os percebe, dirigindo-se para uma discussão sobre uma asserção mais geral. Vamos a um exemplo. Praticamente a absoluta totalidade dos casos de expansão monetária é seguida, depois de 16 meses, por uma concomitante elevação geral dos preços com as mesmas proporções. Comentário a este exemplo. Esta é a afirmação clássica do sadomonetarismo. Atente para a primeira palavra. Ninguém mais o faz. Neste exemplo, a palavra restritiva praticamente é semioculta pela ênfase conferida na expressão a absoluta totalidade dos casos. A palavra fica oculta e você usa ela como salvaguarda se der algum problema. Se surgirem casos embaraçadores que não sigam a regra, quem fez a afirmação sempre poderá se resguardar na ressalva e alegar que a afirmação não pretende abarcar todos os casos, entendeu? Você faz uma afirmação e usa uma palavrinha que está ali semi-oculta, está ali do ladinho, para que se der algum problema você possa reutilizá-la e justificar e justificar o contrário daquilo que você disse. Há uma falácia inerente em fazer uma afirmação restrita e em seguida encetar uma discussão como se tratasse de uma afirmação geral. A importante afirmação de que a afirmação não se aplica a todos os casos é excluída da consideração. Vou repetir. A importante informação de que a afirmação não se aplica a todos os casos é excluída da consideração. O fato de que a limitação seja expressa não elimina a falácia. É o fato de que a ressalva esteja semi-oculta que faz que não seja notada e exclui uma informação relevante. Vamos a mais um exemplo. A conexão entre fenômenos sobrenaturais e transtornos psicológicos está agora claramente estabelecida. Presta atenção, em quase todos os casos inexplicáveis de objetos que se quebram e se movem, há um jovem perturbado na casa. A restrição semioculta é amplamente usada para sustentar meio argumento. Quando há uma lacuna nas evidências que sustentariam uma conexão complexa, a falácia faz um remendo sobre a fenda. A ciência e a filosofia não admitem exceções não explicadas. Newton não teria ido muito longe dizendo-nos que os objetos são usualmente atraídos uns pelos outros devidos a uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Se ele usasse usualmente, ele estaria incorrendo na restrição semioculta. No dia a dia, porém, somos menos rigorosos e a falácia encontra espaço para fazer que uma afirmação parcial pareça uma afirmação completa. Um exemplo: palmeiras normalmente não crescem na Inglaterra, então esta árvore tem de ser de alguma outra espécie. Normalmente ele estaria certo, mas há exceções. As propostas da engenharia social com frequência se baseiam em asserções incompletas concernentes ao modo como os seres humanos geralmente se comportam. Vamos a mais um exemplo. A maioria dos crimes é cometida por jovens e quase todos os delinquentes jovens vêm de lares com defeitos. A solução para a crescente criminalidade não é o aumento do policiamento, mas a instauração de mais centros de aconselhamento familiar. Ele usou quase aqui como uma restrição semi-oculta. Há um traço comum que o ajudará a aplicar impunemente restrições semi-ocultas.
Este traço é a propensão comum a pensar nos casos que se ajustam e não nos que não se ajustam. Ao ouvir uma afirmação restrita como abre aspas, a maioria dos chefes flerta com as suas secretárias, fecha aspas, muitas pessoas se verão pensando nos casos dos quais souberam. Elas pensam nos casos positivos e não nos negativos. Poucas pessoas são imediatamente impelidas a pensar nos chefes que não fazem isso. Você pode usar esta propensão para que as pessoas extraiam de suas asserções mais do que aquilo que você está de fato afirmando. Vamos a mais um exemplo. Quase todos os homens de Cambridge que trabalham no Ministério das Relações Exteriores ou nos serviços de segurança no final da década de 40 revelaram-se espiões e traidores. Por que não reduzimos nossas perdas, demitimos o restante e não contratamos mais nenhum? Aqui, mais um comentário a esse exemplo. Aqui, o quase todos parece significar um punhado ou talvez 3, mas todos serão levados a pensar naqueles que foram expostos e sobre os quais leram e não nos que não foram espiões. É isso aí, pessoal. A restrição semioculta usa uma palavrinha de salvaguarda para qualquer problema que haja com a sua afirmação original. Esta é a restrição semioculta. Obrigado pela visita e até a próxima.